Olá a todos, essa é a segunda parte sobre a Bíblia. Nós vamos ver hoje como é que a Bíblia chegou até nós. Mas antes nós vamos precisar entender um pouco sobre a cronologia da Bíblia, para nós termos uma visão melhor de como que ela chegou até os nossos dias. Nós não vamos nos aprofundar na questão de cronologia, vamos apenas dar uma pincelada para podermos ter uma visão melhor sobre esse assunto. Pela cronologia da Bíblia, de Adão, da criação dele, até os nossos dias, se passaram um pouco mais de 6.000 anos. Podem ver aí nessa imagem, né? Mas de Adão até o nascimento de Jesus, se nós arredondarmos, nós vamos ter cerca de 4.000 anos. Esse período aí é o período da escrita do Antigo Testamento, de Adão até Jesus. Já do nascimento de Jesus até os nossos dias, arredondando, nós temos cerca de 2.000 anos, que é o período onde foram escritos o Novo Testamento. Agora podemos nos perguntar, por que é importante entendermos isso, né? Bem, porque os livros que compõem a Bíblia, né, já falei em partes, né, eles começaram a ser produzidos inicialmente entre os séculos 16 a 13 a.C. Essas datas elas podem variar de acordo com a opinião dos pesquisadores. Isso quer dizer que então os primeiros registros da Bíblia começaram a ser produzidos no mais tardar 1500 anos antes de Cristo. Ou se nós formos contar da nossa data para trás, 3.500 anos atrás. E 2.500 anos após a criação de Adão. Então nós podemos perceber aqui que da criação de Adão até começarem a produzir os escritos que chegariam a até formar a Bíblia, se passaram 2.500 anos, onde não se preservava um registro como sendo um registro bíblico, não tinha essa ideia. Não é que antes disso não existia a escrita, mas os registros organizados para produzir os livros sagrados ainda não existiam. Foi só a partir de Moisés que começou. Então vamos nos perguntar, então, surge a pergunta: como é que a Bíblia chegou até nós? Bem, para nós começarmos a responder, vamos ver agora nós vamos para a Bíblia. 2 Timóteo, melhor dizendo, 3,16, que diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então vimos aí que usou a expressão Escritura, toda a Escritura. Então essa expressão aí é como os cristãos se referiam ao conjunto de livros que formavam o Antigo Testamento, ou as escrituras hebraicas e aramaicas. Essa era a Bíblia dos cristãos no primeiro século. Depois é que foram sendo produzidos os livros que formariam o Novo Testamento, ou escritos gregos cristãos, sendo essa carta a Timóteo um deles. Então devemos entender aqui um ponto interessante, né? Os cristãos não chamavam a Bíblia de Bíblia. Esse termo surgiu posteriormente. Bem como também os judeus ou os israelitas não chamavam os livros que compõem as nossas Bíblias de Bíblia. Eles tinham vários livros, conjuntos de livros. Eles usavam outros termos que nós vamos ver depois. Não vamos entrar nesse ponto agora. Mas isso aconteceu também com o tempo de ter uma tradução inicial, que é a primeira tradução que foi feita desses conjuntos de livros, que foi a Septuaginta grega. Foi a tradução do hebraico para o grego, mas dos livros que compõem o Antigo Testamento. Só fazendo esse parêntese aqui para entendermos esse ponto. Então Deus, ele é o autor e o originador da Bíblia. Sendo assim, ele também cuidou para que ela fosse preservada. Ele inspirou aqui Isaías 40,
em Isaías 48, o profeta Isaías vai escrever essa parte. Ó. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então essa declaração de Isaías, ela é verdadeira. Embora tenhamos que reconhecer que nenhum dos manuscritos originais das escrituras hebraicas e aramaicas, ou seja, o Antigo Testamento, ou das escrituras gregas cristãs, o Novo Testamento, nenhum deles foi preservado até os nossos dias. O que isso quer dizer? Nenhum livro que tocou a mão, nenhum rolo, nenhum manuscrito que tocou a mão de Moisés, de Davi, Salomão, Daniel, Mateus, Lucas, João, eles não foram preservados até os nossos dias. Então nós podemos assim nos perguntar, surge então a dúvida, né? Outra pergunta, né? Como é que eu posso ter certeza de que o conteúdo da minha Bíblia reflete o que foi colocado lá nos originais inspirados quando as pessoas produziram eles, quando escreveram eles? Bem, no passado, homens que eram chamados copistas eram responsáveis por copiarem os textos sagrados. E essa prática ela era uma antiga tradição estabelecida pelo próprio Deus, que ele exigia que os textos fossem copiados. Nós podemos ver isso em Deuteronômio 17, versículos 18 e 19, que diz o seguinte, se referindo ao rei, quando eles tivessem um rei, né? Já estava na lei aqui, ó. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Então aqui vimos que Deus deu a ordem que o rei tinha que ter uma cópia da lei, para que ele lesse continuamente, todos os dias. Também os levitas, eles tinham também a responsabilidade de preservar a lei e também ensiná-la ao povo. Aqui em Deuteronômio 31, 26, ó, Deus falou para eles, ó, coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Então, logicamente, eles colocaram o original escrito por Moisés do lado da arca, mas eles tinham então que ter cópias para eles, porque eles tinham que passar essas cópias e eles próprios tinham que saber, visto que muitos deles também atuavam como juízes e eles tinham pessoas que atuavam como juízes. Eles tinham que ter acesso ao que estava na lei, e a lei, se ela estava do lado da arca, eles não podiam estar toda hora indo lá buscar, então eles tinham que ter cópias dela. Isso é uma questão de lógica, né? Em Neemias 8:7 já diz o seguinte aqui, já posteriormente, né, depois do exílio em Babilônia: os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Então eles tinham a responsabilidade não só de preservar ela, a escrita, mas também de instruir. Embora que o contexto esteja se referindo à lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é óbvio que eles preservavam os escritos que eles consideravam então sagrados, de importância. Isso era preservado e copiado. Por quê? Porque o material no qual eram escritos, era perecível. Então, com o uso, logo eles se deterioravam. Então, era preciso manter então cópias deles. Após o exílio babilônico, surgiu uma classe de copistas ou escribas, conhecidos como soferimos. Esdras era um deles. Esdras 7,6 diz: este Esdras veio de Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido,
pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava com ele. Então, com o tempo, esses escribas fizeram muitas cópias dos livros que compõem o Antigo Testamento ou as Escrituras hebraicas. No decorrer dos séculos, escribas copiaram cuidadosamente esses livros. Durante a Idade Média, um grupo de escribas judeus, conhecidos como maçoretas, que nós vimos no primeiro vídeo já sobre eles, mantiveram essa tradição. Nós vemos aqui um exemplo, uma página do Códice de Leningrado. Ele data de 1008 a 1009 d.C. Ele é o manuscrito maçorético completo mais antigo. Mas podemos perceber aqui um detalhe. Esse manuscrito maçorético completo mais antigo, ele é de 1000 anos atrás, e se nós pegarmos como base Jesus Cristo, ele é de 1000 anos depois de Cristo. Ele está, no caso, longe, muito longe do período da escrita dos originais. Só que, na metade do século XX, foram descobertos, entre os rolos do Mar Morto, cerca de 220 manuscritos ou fragmentos bíblicos. E esses manuscritos eram mais de 1000 anos, eles eram 1000 anos mais antigos do que o Códice de Leningrado, próximo do período de Cristo ou um pouco antes do período de Cristo. Então, quando fizeram uma comparação entre os rolos do Mar Morto e o Códice de Leningrado, eles confirmaram um fato importante. Embora os rolos do Mar Morto contenham algumas variações na fraseologia, nenhuma dessas variações afeta o sentido do texto, ficando clara a preservação do texto bíblico com o passar dos anos, apesar de inúmeras cópias. Então, se nós formos seguir uma lógica, quanto mais se copiar, a tendência é de que aumente o erro. Mas isso não aconteceu com a Bíblia, porque as pessoas que a copiavam levavam esse trabalho muito a sério. E então os erros são mínimos no texto, não mudam o sentido. E o que diz respeito às escrituras gregas cristãs, eles foram escritos, no caso do Novo Testamento, por alguns dos apóstolos de Jesus Cristo e dos seus primeiros discípulos. E nós também entendemos que os primeiros cristãos também fizeram cópias desses livros, seguindo uma tradição, visto que eles, na sua maioria absoluta, eram judeus. Eles tinham já esse conhecimento da importância de preservar os registros. Colossenses 4,16 mostra: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então aqui nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, que escreveu aos Colossenses, ele falou que tinham que pegar a carta e passar para outra igreja, e pegar a carta da outra igreja e ler ela também. É lógico pensarmos que eles copiavam, mantinham esses registros como sendo importantes, já que o apóstolo falou que era para ser lido em outro lugar. Eles preservavam essas orientações, cartas orientadoras. Por que podemos também confirmar isso? Porque nós possuímos até hoje essas cópias, esses registros. É uma questão de lógica. Foi preservado, como foi preservado também o Antigo Testamento, ou as escrituras hebraicas e aramaicas. Apesar das tentativas do imperador romano Diocleciano e de outros para destruir os escritos dos primeiros cristãos, milhares de fragmentos e manuscritos antigos foram preservados até os nossos dias. Os escritos cristãos também foram traduzidos para outros idiomas. As primeiras traduções da Bíblia, se referindo agora ao período pós-cristianismo, durante o cristianismo, foram feitas em idiomas antigos, como o armênio, o cópita, o etíope, o georgiano, latim e siríaco. Bem, então nós vimos a resposta para a pergunta: como é que a Bíblia chegou até nós, até os nossos dias? Simples. Ela foi cuidadosamente copiada. Mas Deus cuidou para que o sentido da sua mensagem não fosse mudado ou adulterado. Qualquer erro hoje é facilmente comparado com os escritos mais antigos. E assim a pessoa pode comparar. Quanto mais antigo o manuscrito, mais próximo do original. E as mudanças que tem de um manuscrito para os nossos dias é muito pouca. No próximo vídeo,
nós vamos entender um outro ponto muito importante. Já que entendemos como é que a Bíblia chegou até os nossos dias, como é que então foi estabelecido o cânon bíblico? Como se definiu o que serve e o que não serve para ser considerado como texto sagrado? Então vamos ver isso no próximo vídeo.